Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Olá, internet, está começando mais um Espalhe Planeta depois de outro longo e tenebroso inverno. É que o livro é muito grande. Não, a gente demorou muito para começar a ler esse livro. O Douglas já leu até o 2 já e a gente acabou... Mas bem que a gente acabou algumas 2 semanas em que a gente não teve tempo de gravar. Eu sou o Marcelo, estou aqui com a Luciana. Oi, Luciana. Oi. E eu estou também com o Douglas. E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro Espalhe Planeta com 3 co-apresentadores. Muita gente lendo o mesmo livro. Muita gente lendo o mesmo livro. Eu não Pois sei se é. a gente decidiu que nós 3 íamos ler o livro. Acho que eu combinei com o Douglas. E aí a Luciana falou, eu quero ler também. Na verdade, acho que foi um dia que eu virei pra você e falei assim: e aí, o mês que vem você ou vai ser outra pessoa? E aí você falou: acho que é verdade. Foi 2 meses seguidos você. Aí eu acho que você virou pra Luciana e falou: você não quer ler, não? eu suspeito que foi isso. Acho que você acabou primeiro que eu, né, Luciana? Sim. Nós ouvimos porque assim, este livro, Dragons of the Castle, ele é exclusivo ao audiobook, né? Não saiu a versão impressa ainda. E talvez saia no futuro, mas... Não, saiu uma versão de Kindle. Ah, saiu uma versão Kindle, ok. É por isso que nós temos o nome dos personagens aqui. Dá pra ler o nome do personagem, né? Mas nós ouvimos o audiobook e eu e a Luciana fomos ouvindo numa viagem. A gente costuma ouvir muito audiobook assim. Só que era um livro de mais de 6 horas. E a nossa viagem dura 3 horas. Por mais que a gente ouça 1.25, né? De velocidade no aplicativo da Audible, não deu. E aí a Luciana chegou aqui em casa e acabou naquela semana. Vamos então dar um resumo, então, o que é Dragons of the Castle, e aí depois a gente fala o que a gente achou. Assim, tem um grande dragão. Não tem dragão. Inclusive o nome é Como uma não? enganação. Claro que Como tem não? dragão. Gosto de dragão, você tá louco? No final, meu, tipo assim, peraí. no final cai no seu colo, tipo assim, o terço Tem dragão, pronto. No terço final do livro. Tudo bem, Dark Castle também tá no final do livro. Isso mesmo, o título Dragons of the Castle tá quase no segundo Você livro. tá entendendo? Ela falou, gente, não tem nada a ver o Relaxa, título do livro. Uma coisa, o dragão é de mentira. Não é, não. O dragão feito por mágica. Aí é fácil. Os ETs da Lua. Pronto, faço os ETs verdes aqui. Bom, enfim. Aí é um mundo de fantasia e ficção científica escrito pelo Jack Campbell, o autor de Lost Fleet, de Stark's Wars. Bem que assim, Stark's Wars ele usa o nome dele, né? Ele usa o John D. Henry, não é? Com M, né? Henry. Henry, E também do Lost Stars. Foi o que nós nos... Foi o que nós nos... Por isso que a gente quis ler, né, cara? Tipo assim, fantasia do cara que escreve ficção científica militar e espacial, né? Vamos ver o que vai dar nessa história. Foi mais ou menos essa. Na verdade foi essa mesmo. Acho que foi quando a gente decidiu que ia ler esse livro. Foi justamente por isso, Jack Campbell. Vamos ver o que ele fez com fantasia. E o mundo de fantasia que mistura um pouco de tecnologia, meio steampunk, meio... Não, é mais do que steampunk. Tem pólvora, pontos, né? Tem eletricidade, não é steampunk. Mas é o seguinte, você tem 2 guildas, a guilda dos magos e a guilda dos mecânicos, que são 2 guildas... São 2 guildas rivais. Ou leia-se aliança e sindicato. A guilda, né? Coisa mais... Se você for indo, eu vou te contar Lost Fleet contando The Dragons of the Castle. Nossa. Mistura os dois, né? Presta atenção. Aliança e sindicato. Tem um grande evento acontecendo aí que é a guerra. Entendeu? No nosso livro Dragons of the Castle, essa tempestade que vai chegar aí. Entendeu? Mas aí, mas peraí, vamos contar a história do livro. Você tem esse mago, que assim, os magos, eles conseguem fazer magia porque eles se livram de todas as emoções, né? Eles são vulcanos, e eles acreditam que tudo é uma ilusão. Então, como se tudo é uma ilusão, eles conseguem manipular a ilusão, né? A vida é um sonho, né? Quando você morre, na verdade, você está indo pro próximo sonho. E eles fazem magia mesmo, de bola de fogo, ficar invisível, né? Não é sutil, não. E bem pesado. É bem pesado mesmo as magias. E você tem esse mago prodígio, o Elaine, que eu descobri que escreve escreve que nem o nome do personagem Alan Quaterman, né? O Elaine. Das Minas do Rei Salomão, né? Alan será que o nome do Alan Quaterman fala Elaine? Quaterman? Agora não sei. É Alain.
Eu falaria Elaine. 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 E a gente passou o livro inteiro achando que era nome de mulher, né? Que era Elaine. Elaine. Nome de mulher. E ele Na verdade, no começo do livro eu tive um problema com isso. Porque você achou que era mulher? Aham. Confundia Ri com Chi, tava tudo certo. Pus na cabeça que os magos têm a cabeça rapada. Eu também. Por alguma razão. Nós tiramos isso, né, cara? Tipo mago, né? Ele era um monge, não um mago, um monge, né? Exatamente, porque por causa de aquele negócio da disciplina física, não sei o que, é monge Shaolin, né? A cabeça raspada. Mas na capa não tem ele? Não, ele tá de capuz. Ele tá de capuz na capa. De monge Shaolin, pronto. E aí, ele é um mago prodígio, pegou o título de mago com 17 anos ou 16 anos, e ele vai para uma... É contratado para uma caravana para atravessar um deserto. Eles faziam esses serviços de... Porque tudo é ilusão, mas ouro é bem real, né? Mas assistia as caravanas, né? Pra não... ser meio que um segurança, né? Porque como eles tinham poderes mágicos de bola de fogo, etc e tal, então quando tinha um mago lá era mais difícil o negócio ser... A pessoa ser roubado, porque os caras tinham medo, né? Do mago. E logo depois essa caravana é atacada e você vê que os inimigos usam rifle mesmo, com bala de chumbo. E aí a única pessoa que ele consegue resgatar é uma pessoa que estava presa dentro de um vagão, que era uma mecânica. Na verdade, presa não, ela conseguiu abrir, né, a coisa. Ela na verdade, ela tava dentro do negócio, meio que esperando assim, sabe? Com a pistola apontada pra porta, tipo, quem é o filho da p*** que vai aparecer aqui? E ela é bem assim, tipo, a descrição dela é diferente da ilustração. Na ilustração ela usa cabelo à la garçon, né? No livro não, ela tem o cabelo cortado no ombro, assim. Mas ela usa um jacket. Jacket é o que? Uma jaqueta? Um jaquetão, uma japona. Uma japona, para indicar que ela é essa mecânica, que é a outra guilda. Que eles são os detentores de toda e qualquer tecnologia que existe no mundo, de trens a computadores, né? Computador, assim, meio primitivo, que imprime no papel, né? Armas, né? Armas. Mas, enfim, telefone celular, né? Que parece... os Fartalks, né? Que do jeito que ela faz, que ela tem que ligar power up, puxar... Cara, eu imaginei mega... tipo uma vitrola, assim, um negócio assim, que você tem que ficar com a manivela, assim... e aí você fala. É um negócio meio bizarro. Você tem que pôr na mochila, né? Isso, desse jeito também. Aqueles telefones, aqueles rádio do exército, né? Do Vietnã, assim. E eles fogem pelo deserto, e aí você começa a ver várias similaridades. Mas é bom dizer também que eles são inimigos, né? Os dois guildas se odeiam. São inimigos, e quando ele vê que é um mago, na verdade, um olha pro outro e fala assim, olha, pra gente sobreviver aqui nesse meio do nada, nós vamos ter que trabalhar junto, ou você me deixa pra morrer, enfim. Na verdade é o seguinte, eles tinham que olhar um pra cara do outro e um virar pra um lado, o outro virar pro outro e ir embora. Porque as duas guildas não se falam, é crime pras duas guildas que você tenha qualquer tipo de relação, sendo você mago com um mecânico ou sendo você mecânico com um mago. E tem umas babaquices assim, tipo, a guilda dos magos fala que os mecânicos são charlatões e a guilda dos mecânicos falam que os magos são charlatões. Então, quando um vê a habilidade do outro, eles acham que é algum tipo de enganação, né? Tipo, eles estão de embuste, pra usar uma palavra bonita. Depois de guilda, né? Mas eles finalmente chegam na cidade que eles têm que chegar, cada um vai falar com a sua guilda, e aí o report que eles dão, o interrogatório que eles passam é extremamente parecido, né? As guildas, elas são os dois lados da mesma moeda, e aí até que finalmente eles são... Aí ela é... A Marley, ela é... Eles, na verdade, ela estava indo para a cidade de Rimon para consertar justamente o computador, a calculadora gigante, na verdade, da prefeitura, né, da cidade. Porque ela é uma das poucas pessoas que consegue... Porque ela também é prodígio, ela tem 17 ou 18 anos, ela virou Master Mechanic, né, até que depois dela estabeleceram regras de idade, porque ela foi muito prodígio também. Né? Exatamente. E é daqueles computadores que... Computador velho mesmo, de válvula, assim, de caber numa sala inteira, né? É bem o que eu pensei, com essa sala inteira e aquela fitinha saindo. Assim. Um monte de luzinha verde piscando. Mas ela conserta o computador, ela descobre que tem coisas ilegais dentro do computador, porque a guilda é bem ciumenta das tecnologias. Porque existe o terceiro tipo de gente, que são os comuns, vamos dizer assim. Morrem de medo e são explorados pelas duas guildas. E eles não podem nem
estudar a filosofia dos mecânicos e nem dos magos. Então, se eles tentarem fazer alguma coisa nesse sentido, eles são punidos, enfim. Mas é a única diferença que tem entre as guildas até agora. Porque assim, os mecânicos, eles olham de cima para baixo mesmo, com o nariz empinado para os comuns, que eles não acham que os comuns sejam sequer capazes de entender os artefatos dos mecânicos, né? Já os magos, eles sabem da existência dos Dark Mages, que são magos que abraçaram as emoções, né? E aí eles acreditam que só faz magia maligna. Depois você descobre que a emoção não tem nada a ver com isso, mas enfim. Tem os Dark Mages. E aí você vai descobrir que a Marie descobre que existem Dark Mechanics. Que ela fica super chocada porque ela acha que não era possível, né? Alguém saber mexer. Que os mecânicos eram uma casta, né? A relação dos mecânicos com os comuns é realmente essa que o Marcelo falou, e a dos magos acho que é mais pior, porque assim, os comuns simplesmente não existem. Então os magos, quando eles querem alguma coisa, eles entram no lugar, as pessoas servem, eles nunca precisam pedir por nada, né? Até o Elaine fala que ele nunca precisa, ele tá com fome, ele entra na casa de alguém dá comida pra ele, e ele nem olha pra cara da pessoa, porque aquela pessoa não existe, aquilo é uma ilusão. E eles devem morrer de medo, né? Ai, meu Deus, o mago entrou na minha casa. E aí eles acabam, a Marie, ela é sequestrada pelo pessoal lá da prefeitura, mas o Elaine descobre que tem uma relação. Ele descobre uma habilidade que ele tem, que é o Foresight, que alguns magos dizem que é bobagem, que você não deve confiar, mas é uma habilidade que só alguns magos desenvolvem, que é de predição de perigo mesmo. E ele descobre também que ele tem uma linha etérea conectando ele com a Marie. Então ele decide investigar o que é isso, né? Ele consegue resgatá-la atravessando a parede, né, cara? Ele faz um buraco. Faz um buraco na parede. Faz um buraco Como é que na parede? Você fez isso? A parede é uma ilusão. Pra quem joga D&D... Eu pus uma ilusão em cima de uma ilusão. Pra quem jogava D&D, ele usou passa-muralha. Nossa, entregando a idade. Isso é uma carta de Spellfire, né? Eu confundi, eu errei. É uma carta de Spellfire, passa-muralha. Entregando mais ainda a idade. Tá piorando, passa pro próximo, né? Aí eles fogem, ela acaba resgatando ele depois que tem um incêndio lá, que ela atira eles pela janela, né? Eles caem no basicamente, ele resgata ela da dungeon, eles põem fogo na prefeitura de Ringmont e ela acaba salvando ele do fogo. E aí eles vão pra... Aí tem toda uma reviravolta, que eles explicando o que aconteceu, e ela super desconfiada do que está acontecendo na cidade, inclusive com o envolvimento dos mecânicos, e ela é silenciada, sendo enviada para Dorcastle. E finalmente, olha, Nossa, Dorcastle, no último terço do livro eles vão para Dorcastle. E o Elaine vai também, só que eles acham que eles vão ser separados, depois eles se encontram lá. E aí que tem uma parte bem de ação mesmo, que é a investigação, que tem dragões destruindo pontes e não sei o quê, mas ela tá super desconfiada, porque ela acha que dragões não existem. E o Elaine tá desconfiado porque, tipo, eu conseguiria ver se tem um dragão aqui destruindo as coisas, né? Tipo... É que, na verdade, eles vão pra Dorcastle porque em Dorcastle tem alguns dragões, a cidade tá sofrendo ataques generalizados e as pessoas acham que são dragões, e só quem pode conjurar dragões são os magos. Então tá rolando uma intriga de que os magos estão atacando Dorcastle, mas nenhum mago em Dorcastle consegue achar os benditos dragões. Então eles vão pra lá e acabam investigando essa questão, né? E aí você descobre mais uma coisa, que magos, eles são Highlanders, né? Eles sentem a presença de outro mago. Exatamente. Parece que nem a série Highlanders. Eles olham em volta, você tem um mago aqui, né? Tipo... O que eu acho engraçado desse pedaço é porque o Elaine, como os magos são proibidos de interagir com qualquer coisa que são dos mecânicos, ele nunca tinha andado de trem. Né? Ah, é? É legal isso. Maria Fumaça. E assim, toda a descrição que ele faz do trem, da inércia. É muito legal aquilo, eu achei muito bom. Ele não entendeu o momento, não né, tava cara? entendendo, assim, como é que aquilo se movimenta e tem um Nossa, animal na frente força. Soltando... É uma força que me prende. É uma força que me prende no lugar, é bem legal isso. Isso é bem legal. Eu achei bem legal. Isso, nesse ponto, mostra o pendão pra ficção científica mais hardcore que o o Jack Campbell tem, né? De explicar fisicamente o que tá acontecendo, né? As coisas, exatamente. Então... Até a questão da magia, do mundo ser uma ilusão, e o cara tem que pôr uma ilusão em cima da outra ilusão para as pessoas verem. Se você for pensar um pouco mais a fundo, também lembra um pouco desse viés mais ficção científica dele. Uhum. E o livro acaba, então, com eles se separando, mas com a deixa. Eles simplesmente aceitaram que eles têm que ficar juntos para enfrentar o que quer que seja essa tempestade que o Elaine está vendo no futuro.
Até porque é o nome da... É uma trilogia, chama The Pillars of Reality, número 1, né? Fica a deixa, eles vão se separar e fica a deixa de que o próximo livro eles vão se encontrar muito mais velhos. Não fala nada ainda, Douglas, você conta pra gente no final o que é o 2. Mas vamos então falar do que a gente achou. Não, acho que faltou só falar uma coisa importante, que rola uma tensão amorosa entre os dois, né? Muito forte. É verdade. Porque o grande... Além de eles serem de guildas inimigas, eles estão apaixonadinhos um pelo outro. Então é muito complicado, né? É verdade? É tipo um Romeu e Julieta. Não, e o contato dos dois que faz com que eles começaram a contestar e tentar entender por que tem essa rixa entre as guildas, porque tudo que falaram de magos para os mecânicos, ela fala, mas não é assim, eles não são assim, né? Aquela história assim, eles não são assim, são gente boa. E o contrário também, né? O Elaine, ele olha e fala, mas ela não tá querendo me enganar o tempo todo, roubar meus segredos, nada disso, né? É esquisito. Tudo que a guilda fala pra mim sobre os mecânicos é um exagero, não é verdade. Pelo menos pra essa pessoa não é verdade. Uhum. Bom, o que você achou do livro, Luciana? Eu gostei bastante. Achei bem, bem legal, bem divertido com essas descrições, né? Porque às vezes ele fala assim, é uma arma de fogo. Você fala, beleza, você sabe o que é uma arma de fogo, né? Mas aí tem o Elaine contando como que ele vê aquela arma de fogo, né? Uhum. E eu acho isso muito legal, assim. O contrário é meio difícil, porque magia, a gente não consegue enxergar magia. Mas ao mesmo tempo tem as misconceptions, né? Da lance da bola de fogo, que não sai da mão dele. Ele concentra o calor e faz aparecer lá onde ele quer, por exemplo, né? Uhum. Acho que é a magia que mais passa tempo explicando, porque é a magia que ele mais sabe fazer, né? E tem todo o lance de que certas áreas do mundo são mais fáceis de fazer magia do que outras. Porque ele... Não, e ele cansa, né? Depois de um certo tempo. Tem fadiga. Ele é meio Raistlin. Ele é meio Raistlin. Ele faz 2 mágicas e tá morrendo. Magia com ponto de fadiga, né, cara? Não é... Tem um outro negócio com relação à magia, que depois... Você vai no segundo livro dá pra entender um pouco melhor, é que cada mago meio que tem uma especialização, igual a D&D mesmo, tá, sabe? Só que no caso assim, o cara, ele é um especialista em bola de fogo. No segundo livro vai ter um cara que é especialista em relâmpago, entendeu? É meio que o cara tem uma especialidade num tipo de alteração da realidade. Luciana, pontos altos e baixos. Bom, eu não pensei nisso, cara. Eu fiz minha lista. Não sei, eu acho que um ponto baixo, entre aspas, não é baixo. Mas assim, às vezes eles perdem um tempão com a relaçãozinha, né, de amor deles, assim, que às vezes eu acho que tá dando muito. Porque, por exemplo, ela fica muito tempo tentando pensar, por que eu tô gostando dele, por que não sei o quê, e bibibi, aquilo é meio que cansa um pouco. Eu não sei, eu gosto mais da parte de aventura, sabe? Das aventuras que acontecem e da intriga e tal. Não é, acho que não chega a ser um ponto baixo, porque é um ponto importante pro livro, né? Pra história. Mas me cansa um pouco. Eu vi como um angst adolescente. É o autor simulando mais ou menos como é que seria um adolescente descobrindo o amor. Exatamente. Né? Aquela dúvida de falar besteira, a boca ficar seca. Então, E ponto alto? Fica meio clichê também, né? Dois caras, cada um, né? O menino e a menina é meio Romeu e Julieta mesmo. Esse clichêzinho de Romeu e Julieta que eu acho que não chega a estragar o livro, enfim, faz parte da história, porque ele só vai lá pra dungeon tirar ela porque ele tem uma conexão com ela, porque ele tem um sentimento por ela, né? Isso fica muito claro pra gente, não pros personagens, mas que é o sentimento entre os dois que tá fazendo essa ligação. Mas, não sei. Ponto alto. Eu gosto da parte de investigação, assim, sabe? Aquela parte em que eles estão indo... tentando entender o que está acontecendo nas guildas e toda a parte de as tramas, né, dos dois. Eu acho que vai chegar um ponto em que eles vão tentar descobrir o que está acontecendo dentro de cada guilda e ver por que eles odeiam o outro, e fica um misterinho no ar, assim, e a investigação de onde estava o dragão, se aquilo era um dragão mesmo, que eles vão à noite. Eu acho essa parte mais legal, assim. Douglas, o que você achou do livro? Eu gostei bastante. Na verdade, ele tem esse viés meio adolescente, assim, mas eu acho que ele é mais uma fantasia épica um pouco menos
despretensiosa. Eu tô acostumado a ler fantasia épica de livros de, sei lá, 20 horas. E o livro tem 12. O Douglas é fã de Wheel of Time. Não, pior que não, cara. Não fala disso agora, não. Eu gosto do... Apesar de eu gostar do Sanderson, que terminou o Wheel of Time, não... Tá difícil, o Robert Jordan tá difícil. Eu tô dando uma chance, mas tá difícil. Na verdade, assim, eu tô acostumado com fantasia muito maior, né? E eu achei que ele resolveu bem o livro. Nesse tempo pequeno, deu tempo de ter aventura, deu tempo de ter o romance, deu tempo de ter a investigação, deu tempo de explodir coisa. Então eu achei que foi um bom livro, assim, nota 7, assim. Pontos altos e baixos? Pontos altos e baixos. O ponto baixo pra mim, na verdade, é que assim, ele quis passar o Elaine como sem sentimento e de certa forma o personagem ficou meio assim, tudo que ela quiser fazer eu faço. Entendeu? Tipo, isso foi uma coisa meio que me deixou um pouco decepcionado, um pouco no livro, assim, entendeu? E o ponto alto, pra mim... Deixa eu só comentar isso um pouquinho. Eu achei legal isso, como ele encontra uma lógica pra fazer as coisas que a guilda diz pra ele não fazer. Se tudo é uma ilusão e nada tem consequência, então também seguir ela também não é uma ilusão e não tem consequência. Exatamente, isso é legal, isso é bem bacana. O problema é que ele vira e fala assim, se a Marie for pra não sei aonde, eu vou com ela. Marie, eu vou proteger você pra sempre. Marie, eu vou fazer tudo que você quiser que eu faça. Marie, se você quiser que eu vá ali lavar a louça agora, eu vou lavar a louça agora. Entendeu? É bem assim, entendeu? Isso ficou meio... No começo ficou legal, tal, pô, o cara tá descobrindo os sentimentos, tal, não sei o quê, mas depois começa a ficar meio assim, essa relação aí tá meio esquisita, hein? Ele não lavaria a louça porque ele diria que a louça é uma ilusão. Tudo é uma ilusão agora. Daí o ponto alto do livro foi justamente essa dinâmica. O livro é bem dinâmico, a narrativa é rápida, as coisas acontecem relativamente sem muito nhenhenhê, sem muito mimimi. Então eu achei muito legal, é um livro bacana. Bom, eu fiquei decepcionado com o livro. Olha! Olha só! É estranho eu estar do outro lado dessa discussão, porque não só no Espada e Planeta, mas sempre que eu discuto livro, com qualquer pessoa, ou até filme, eu geralmente sou o cara empolgado, né? Eu adoro Star Wars Episódio 1, por exemplo, eu acho que sou a única pessoa, eu acho que encontrei um cara uma vez que gostava também. Eu geralmente estou desse lado de gostar de uma coisa que muita gente acha fraco, entendeu? O que você falava? Não, é só porque do episódio 1 eu achei bom, eu não achei tão ruim assim. Não achou tão ruim. Eu fiquei decepcionado com o livro, eu achei ele fraco. Eu não achei ele ruim, mas também não achei ele bom. Tipo assim, eu esperava mais do Jack Campbell, sabe? Baseado no tanto que eu gosto da série The Lost Fleet, até The Lost Stars, gosto pra caramba por causa do outro lado e tal. Eu esperava muito mais. Eu fiquei... vamos lá, pontos altos e pontos baixos. Ponto baixo, acho que em particular eu fiquei com muita preguiça das cenas, né, das passagens, não filme, né, Marcelo, das passagens do livro, em que ficava paralelo o que acontecia com a Marie na guilda dos mecânicos e com Elaine na guilda dos magos. Ela contava uma história de uma coisa que aconteceu na adolescência e ele contava uma história que aconteceu na adolescência. Aí ela vai lá e conversa ela tem que dar o relatório dela pro elder dela. Ele tem que dar o relatório pros elders dele. Ela está desconfiada de uma coisa que o elder dela falou. Ele está desconfiado de uma coisa que os elders dela... E repetia a ponto de... Cara, parecia que ele tinha pegado a página e trocado de mechanic pra... De capítulo. Porque assim, era muito... Ele tentou fazer esse paralelismo, tipo, olha, as duas guildas são idiotas do mesmo jeito, mas ele ficava com uma preguiça, tipo assim, não, agora aconteceu tudo isso na guilda dos magos com o Elaine, agora eu tenho certeza que vai ser igualzinho com a Marie na guilda dos mecânicos. Realmente. Fica meio previsível, né? Meia hora do mesmo diálogo, só trocando os personagens. E eu fiquei de saco cheio. Tipo assim, eu já entendi. As guildas são escrotas. As guildas são cheias de c***********. Podemos seguir em frente agora pra aventura? Sabe? Então isso me cansou pra caramba, sabe? E eu tava torcendo pra eles serem só amigos.
Tava muito clichê aquilo. Eu também, então. É isso que eu falei do negócio do clichêzinho. Porque assim, um cara, um menino, uma menina, diz assim, no final eles vão se apaixonar e, não, e é isso mesmo que acontece. Fica, eu tive um pouco de esperança ali quando eles estavam discutindo sobre o que é friendship na dungeon. E eu falei, que bom, eles vão ser bons amigos. Porque, tipo assim, fica aquele clichê assim, garotos e garotas não podem ser amigos, eles têm que ser amantes, entendeu? Eu fiquei com muita preguiça daquilo. Porque no Lost Fleet, quando o Blackjack descobre que ele gosta da Dejani, é depois dele já ter tido um relacionamento com a como é que chama a presidente? Como é que chama a mulher lá? Com a Rione. Com a Rione. Vem assim, é de surpresa, você não percebe que eles... Né, é bem no final dos últimos livros, assim, é bem surpreendente, quebrando o clichê, né? Eu não achei tanto assim não, sabia, Marcelo? Eu fui bem surpreso. Eu não quero voltar no Lost Fleet, mas eu não achei que foi tanto assim, não. Nossa, eu fiquei muito surpreso. Sério? Eu não, eu meio que sabia quase que desde o começo. Nossa. Uau! Você foi esperando o clichê, né? Nesse livro tudo é uma ilusão, né? Agora, pontos altos... tudo é uma ilusão, exatamente. Pontos altos do Dragons of Door Castle. Ele te dá várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto muito, eu tenho um pouco de preguiça de fantasia épica, que é sempre uma grande coisa e o mundo inteiro está voltado para aquela coisa. Você tem essa grande ameaça que você tem que ter na fantasia épica, né? Você tem que ter a grande sombra, né? A grande escuridão vindo. Mas ninguém acredita no Elaine. Você tem 3 aventuras separadas dentro do mesmo livro que eu gosto pra caramba. São 3 pequenas histórias. É a aventura através do deserto, é a intriga política e a corrupção na cidade em... Como é que chama? Como é que chama a cidade? Deuteronômio? Deuteronômio, você me f***, velho. Ringmon, nossa. E aí depois tem a aventura com o mistério Scooby-Doo lá do dragão, do terceiro ato. Indoor Castle. Então eu gostei muito disso. São pequenos pacotes de aventura. E aqui, cara, a travessia do deserto foi muito legal, porque eu fiquei com sede junto com eles. Nossa, verdade. É verdade. Foi muito bem descrito, né? Quando a Marie se dá conta de ter uma coisa errada e ela se vê cercada por um monte de gente que ela não deveria nem estar confiando no meio de conversa, sabe? Deu pra sentir a opressão dela, tipo assim, né? Nossa, lá na cidade você vira e fala assim, meu Deus, por que você tá indo aí, minha filha? Não, sai daí. Ainda por cima, né? Sai daí. Ficou muito tangível o perigo, e depois eles correndo pra cima e pra baixo pelas ruas do orquestra, fugindo primeiro, procurando o dragão mecânico, depois encontram o dragão de verdade, e o tempo todo o autor te dando informações a mais. Você descobre certas coisas através do mundo, O autor, ele consegue se esquivar muito bem de uma das mazelas da ficção científica, que é o autor parar para te dar uma palestra de como é que aquele universo funciona. O Jack Campbell, ele é muito bom nesse sentido. Ele acrescenta pedacinhos de informação do mundo através de diálogos, pelo livro todo. Né? Não tem um momento que ele para e te explica. Parar para te explicar. E isso é muito comum em ficção científica. Então esse é o ponto alto. Agora, eu não gostei do livro a ponto de eu querer ler o 2. A Luciana provavelmente vai pegar na Audible o 2 e vai ouvir. E eu talvez ouça por tabela só porque ele vai aparecer no meu iPhone. Senão eu não pegaria. É uma série que eu não continuaria ouvindo. Então eu vou te falar que quando eu li o primeiro livro, ouvi e tal, eu gostei. Quando chegou... logo que a gente se propôs a fazer o Hidden Masters of Marandur, que é o segundo livro, Hidden Masters of Marandur, isso. Ele tava acabando de sair, aí eu tava com os créditos a mais, eu falei, eu tô gostando desse aqui, eu vou pegar pra ver como é que é o segundo. Então assim, eu já li o segundo, inclusive, também, e tô esperando pra pegar o terceiro. Bom, então conta pra gente, antes de você contar pra gente que é o segundo, deixa eu avisar os ouvintes então, eu quero saber dos ouvintes o que eles acharam do livro. Vocês concordam com a gente, vocês discordam da gente? Tem coisa que vocês acharam legal que a gente não falou, tem coisa que vocês não acharam legal que a gente falou. Nós temos, além nós temos dois grupos, né? Tem o grupo de discussão no Facebook. Vocês sabem desde de cor, Douglas? Putz, de cabeça não, mas eu acho que ficou Espada e Planeta mesmo. Facebook.com/Espada e Planeta, é isso? Eu acho que é isso, eu preciso confirmar. De qualquer forma, o link tá na show notes desse, né? Vai lá na terceiraterra.com, procura por esse episódio, o link tá na show notes. E tem o grupo no Google Plus também. Que o do Facebook quem administra é o Douglas, o do Google Plus quem administra sou eu. É só você... Esse não tem endereço, né? É só você procurar entre os grupos da Espada e Planeta.
Ou, olha, no link do show notes também tem o link pra esse grupo do Google Plus. Vamos bater papo ainda. Eu quero que o grupo do Google Plus seja ativo, que nem o grupo... Convençam o Marcelo a ler o segundo livro. Ou isso. Conta pra gente, então, sem spoiler, já que a Luciana vai ouvir, fala pra gente sobre o que é conta alguma coisa do segundo. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte... Você passa muitos anos depois mesmo? Não são muitos anos, mas é um tempo depois. Porque, na verdade, no final do Dragons of Door Castle, eles se separam, né? Cada um vai para um lugar, porque o Elaine tem medo de que alguém da Guilda dos Magos possa ir atrás da Marie, por causa dela ser uma mecânica, dela ter influenciado negativamente ele. E, na verdade, assim, no segundo livro... começa com a Marie, né, numa outra cidade completamente diferente, voltando de um job, né, dos mecânicos, e aí eles vão mandar a Marie lá pro norte, lá para os lados das terras de Thay, que é uma cidade completamente no caos, que não é gerida nem pelos mecânicos, nem pelos magos, e aí nesse intercâmbio ela vai acabar encontrando Elaine de novo, e aí se eu contar muito mais vai ser só spoilers. Mas assim, é legal, do mesmo jeito que o Dragon, ele segue mais ou menos o mesmo modelo do Dragon of Door Castle. Ele tem, basicamente, se não me engano, são três histórias, vamos pôr assim, como o Marcelo colocou, e eles só chegam em Marandur nas últimas 1h30 de filme, de livro. Eu falei, então, são assim, 3 aventuras, né? 3 aventuras dentro do livro. 3 aventuras. E a aventura de Marandur é bem a última. Você vai chegar em Marandur, é um padrão, né? O padrão é um padrão, porque na verdade é igual o padrão do The Lost Fleet. Quando eu falei do Lost Fleet, é assim: o primeiro livro começava fuga, intriga política, batalha no espaço. Aí no outro livro começava batalha no espaço, intriga política e fuga. Você pega os livros do Lost Fleet, eles são todos assim, os 6 livros. Então, assim, o Campbell é um cara meio de fórmulas. Ele pega fórmulas. Não só ele, né? Quase todos os autores. Mas, tem assim, uma assinatura, né? Tem uma assinatura. Exatamente, a assinatura dele é essa, entendeu? E assim, eu gostei do Hidden Masters of Marandur, é bacana, ele nesse livro ele trata muito mais da relação do Elaine e da Marie, né? Eles vou dar um spoilerzinho, que eles vão realmente ficar juntos, mas no sentido... Fica juntos, que novidade! Fica juntos no sentido amoroso. Que surpreendente eles vão se conhecer biblicamente? Então, não, ainda não, mas eles vão estar lutando bravamente contra esse conhecimento. Tudo é uma ilusão, mas lembra que tudo é uma ilusão. Eu tô desconfiado de uma coisa, toda aquela história de que magos... Porque, qual que é o motivo? Por que a guilda encucaria na mente... teve uma coisa muito importante que nós não falamos, tem um mistério que é deixado... Como é que esqueceu disso? A guilda dos magos, ele das inculca... emoções? Não, peraí. Ele inculca, tem outra coisa, ele inculca... A Guilda dos Magos passa séculos inculcando nas pessoas que não pode ter emoção, não pode ter emoção, não pode ter emoção. E eu comecei a desconfiar porque os Dark Mages, eles abraçam as emoções, né? Eu comecei a desconfiar que é o seguinte, a ideia é porque ele tem esse mito de que se você mexe com as suas emoções, você perde seus poderes. E o Elaine começa a descobrir que não é bem assim. Que ele, quando pensa na Marie, ele... Fica mais poderoso. Então, eu tô começando a desconfiar que é isso. A Guilda quer segurar os magos para eles não ficarem poderosos demais, porque se eles descobrem as emoções, eles podem fazer muito mais coisa. Na verdade, inclusive a Guilda dos Mecânicos também tem um problema parecido. Era o que eu ia falar, quem esqueceu de falar isso. Que eles param de produzir nova tecnologia, na verdade. O que eles falam? Eles viram os donos, eles são os donos da tecnologia, mas eles não deixam a tecnologia avançar mais do que o status quo atual da tecnologia. Mas tem um mistério que só a Marie e a mestra dela sabem, ou seja, poucos sabem, que na verdade o nível não é mais possível produzir a tecnologia avançada do passado. A tecnologia está devoluindo, ela está ficando cada vez menos sofisticada e mais primitiva, e ninguém consegue explicar por quê. Tecnologias muito mais novas simplesmente não funcionam. Ela descreve lá qual ela Não, ela descreve sim. É porque a guilda não quer.
Porque até tem umas passagens que ela fala que alguns mecânicos querem inovar em algumas coisas, estudar algumas coisas, e eles não podem estudar. A guilda a tecnologia está regredindo porque a guilda não deixa que os mecânicos aprendam as outras coisas da tecnologia que eles já teriam condições de aprender. Tô segurando, né? Cara, eu não entendi assim. Eu entendi assim também. Eu entendi como... Cara, eu não entendi... a gente vai ouvir o resto pra poder ver isso, mas eu entendi aquela hora que a mestra... A Margarita tá se lembrando que a mestra entrou lá numa sala e mostrou todos os Fartalkers, que começa com um pequenininho... Assim, de séculos atrás, começa com um pequenininho super leve, que é um telefone celular moderno, e aí vai ficando cada vez mais primitivo, alcance mais curto, mais primitivo, maior, mais pesado, menos bateria. Eu vi aquilo como sendo assim... O campo de tecnologia do mundo não funciona mais tão bem, como se a tecnologia estivesse indo embora do mundo, sabe? Na verdade, no segundo livro isso fica absolutamente claro, mas no primeiro livro pra mim tinha ficado claro. É porque tanto a guilda dos magos quanto a guilda dos mecânicos chegou num ponto que eles falaram, a gente quer que fique assim. Por alguma e não razão, quero que mude mais. O mundo tem que ser assim. Entendeu? Porque, na verdade, se você continuasse para os mecânicos, que se eles continuassem deixando a tecnologia crescer, eles teriam medo que os comuns pudessem começar a ter alguma ideia das tecnologias e de alguma forma perder o status quo da guilda. Então, assim... tirou um pouco da graça do piorou o livro pra você. O grande mistério, assim, do mundo, pra mim, era isso. Mas existe Mas eu ainda acho que é Mas o grande mistério existe. Porque os projetos e as coisas... A Marie fala, inclusive, que tem os Great Vaults of Palandur, que são os cofres, onde estão todos esses projetos em Palandor, que é a cidade capital do Império, né? E tanto que no segundo livro uma das coisas que ela vai fazer em Marandur é tentar achar esses papéis, cópias desses projetos. Ok, bom, enfim. Acho que podemos encerrar esta parte por aqui, né? Vocês têm mais algo a acrescentar sobre o livro? Luciana? Não, Douglas? acho que não. Ok, então tá. Agora na segunda parte eu vou deixar com o Rafael Bezerra nos dizer qual vai ser o próximo livro que nós vamos ouvir para este mês, para abril. Dessa vez nenhum de nós três vai participar. Esse é o Rafael, gravou com o pessoal do Holocast, porque vai ser mais um livro de Star Wars. Que clichê, Rafael. Olá pessoal, eu reuni aqui a galera do Holocast para a gente apresentar o livro do mês aqui no Espada e Planeta. Desta vez nós não temos o Marcelo comentando, mas nós vamos ter a equipe dos especialistas da Terceira Terra no que se refere a Star Wars. Yay! Pois é, acho que o segundo livro aqui do Espada do Planeta que a gente comentou foi o A New Dawn, e foi legal, né, porque foi o primeiro livro assim que introduziu o novo cânone de Star Wars, mas dessa vez nós não vamos pegar um livro aí dessa sequência, apesar que já saíram 2 outros assim, e eu gostaria muito de comentar sobre eles. Mês que vem nós vamos falar sobre um outro livro do mesmo autor do A New Dawn, que foi escrito pelo John Jackson Miller, que é o Kenobi. Por que eu sugeri o Kenobi assim pra gente falar, ao invés dos outros livros? Porque, além dele ser um livro muito bom, acabou que eu já tinha lido ele assim já há um tempinho, né, e recomendei pra todo mundo do Holocast, porque é um livro bem legal. Mas porque ele foi lançado agora aqui no Brasil pela editora Aleph. Então eu acho que é interessante, né? Porque você, apesar de boa parte da galera assim, da Terceira Terra ter facilidade com o inglês, não ter problema para poder ouvir um audiolivro ou comprar o e-book assim, em inglês, é legal você ter a facilidade de poder comprar em qualquer livraria de esquina essa edição, né? A capa, inclusive, tá maravilhosa, né? Sim, tá linda. Mas o do A New Dawn também tá bonita. A do outro, aquela que tem o Luke na capa também tá bonita. A do Luke tá bem maneiro, cara. Tá bem dashing, assim. Mas então, Kenobi, ô Beto, dentre nós aqui, você foi o único que não leu o livro, certo? Corretamente aqui. Então, o que você espera encontrar aí nesse livro? Como eu tava falando mais cedo, eu quero ver se o Obi-Wan arranjou um emprego com o currículo dele.
se ele... Quantas mãos ele cortou antes daquele cara do episódio 4? 4. Olha, eu tava falando um negócio ontem sem no Twitter. spoilers, mas todas essas perguntas serão respondidas no livro. Sim. Pois é, eu tava comentando ontem no Twitter, por causa do nosso joguinho de RPG do último sábado, que eu me dei conta, cara, Star Wars não é Star Wars até que alguém perca um membro, né, cara? E como ele levou, e como é que esse desgraça levou o Luke pra um lugar da família do rancho Skywalker, e o Anakin nunca pensou nisso, né, cara? Ele falou, não, a família nunca que ele vai esconder isso na minha casa. Sei lá, cara, vai que Skywalker é Silva. Mas sabe que antigamente falavam isso mesmo, né? Que Skywalker era um sobrenome super comum, assim, na galáxia. Não que a gente tenha que encontrar qualquer outro em qualquer outra história, né? Mas, então quer dizer que o imperador chegou assim, você tem que achar, o filho do Silva não pode virar p***. Era só mais um Walker, coxa estrela, não. Ele era Jedi. Era pai de família. Não, aí não pode. Pai de família não pode. Pai, ele era, né? Mas enfim. E a última coisa que eu quero ver nesse livro é quantas historinhas ele vai contar, né, cara? Incrível. Todas as perguntas serão respondidas no livro. Mas aí, Daniel, Luísa, vocês querem arriscar falar um pouco assim das expectativas que vocês tinham antes de ler o livro? Assim, eu já tinha lido o Anil Dawn, aliás, graças ao episódio de Espada e Planeta que você gravou com o Marcelo, e eu fui buscar esse livro depois que eu cometi a leitura do Darth Plagueis, que eu achei uma droga, assim, uma b*** fedorenta. Aí falei, bom, é o mesmo autor do Anil Dawn, etc. Eu gosto do Obi-Wan. E eu recomendei bastante. Acho que vai ser interessante, vou dar uma olhadinha. O que eu não esperava, que foi totalmente inesperado, é que esse livro fosse me explodir a cabeça de tão o que é engraçado, porque ele não é épico, ele não te dá uma aventura que vai salvar a galáxia, uma coisa que vai ter um significado profundo, não sei o quê. Não, ele é tudo pequena escala, ele é tudo, como vocês estavam comentando num episódio recente, ele é bem filme de faroeste, assim, dos anos 60, sabe? É verdade. Tipo, o forasteiro chega, encontra uma confusão, ou acaba se envolvendo na confusão, aí resolve a confusão do jeito dele, e depois vai, entendeu? É aquilo. Bom, o meu caso aí, o Kenobi, que eu tava num entre safras, assim, entre créditos lá no Audible, aí toda hora aparecia a recomendação do Kenobi pra mim, né? Porque eu já tinha lido o Anil Dawn, né? Gostei bastante e tal. É um outro livro do John Jackson Miller. Mas eu ficava assim, sei lá, é até outro narrador que não o Mark Thompson, né? Eu fico meio assim. Só que é um livro que eu já via muita gente assim comentando, recomendando que era um bom livro e tal. Eu falei, quer saber? Vou dar uma arriscada. Eu não estava esperando assim grande coisa, achei que ia ser no mínimo um livro interessante, né? Porque é do mesmo autor. E assim, eu fiquei bem surpreso. Ele é um livro que ele não é épico em si, sabe? Ele não vai ter uma grandes acontecimentos e tudo mais, mas é uma história bem interessante, assim, uma narrativa um pouco diferente, né? E é muito bem trabalhado. Então, porque na verdade eu comecei a ler porque você me disse, eu ainda não tinha começado a ler nem o Anil Dawn, eu comecei com o audiobook, só que no meio eu decidi que o audiobook era muito lento pra mim. Aí eu fui pro Anil Dawn, e assim, eu achei o Anil Dawn pra c***, eu não conseguia, assim, largar. Eu não conseguia largar o Anil Dawn. Gente, eu preciso voltar pro Kenobi, porque esse homem, isso é maravilhoso. Cara, eu vou te falar que o Anil Dawn eu devorei também, cara. E um dia, um pouco mais de 24 horas eu terminei de ler o Anil Dawn. Aí, quando eu realmente comecei a ler, assim, eu também, o Beto viu, eu li metade do livro em um dia. Mas é porque o Anil Dawn também, eu tava numa expectativa muito grande, por causa do Rebels, né, que não tinha começado ainda, assim, e eu queria tirar onda que na data de publicação do podcast, que ia ser o dia que ia lançar também o Anil Dawn, já ia terminar de ler. Foi um pouquinho depois, mas foi quase lá. Mas então, aí você terminou o Anil Dawn, né? Eu terminei o Anil Dawn e depois eu comecei a ler o Kenobi, mas ler mesmo, né, no Kindle. Sim. E pra mim foi melhor. Tipo, eu até gostei, porque eu nunca tinha lido antes audiobook. Eu até gostei, só que o ritmo é muito lento e eu sou, tipo, leitura dinâmica, porque eu preciso ler rápido. Mas pelo menos no aplicativo do Audible dá pra colocar uma velocidade um pouquinho maior sem deixar com voz de chipmunk, né?
Inclusive, eu tô fazendo isso, eu tô relendo ele. Eu acho engraçado o cara fazendo voz de mulher. Eu fiquei impressionada como a voz dele muda. Eu fiquei, caraca. Mas eu gostei muito. Assim, foi maior do que todas as minhas expectativas. E olha que, tá que eu li, tipo, o Until Dawn no meio, né? Mas a minha expectativa aumentou muito com o Until Dawn. E, tipo, eu gostei muito do final. E todas as minhas expectativas foram, sim, resolvidas. Então, deixar a nossa sugestão aí do Kenobi. Você pode comprar, né, pela Audible, como a gente costuma fazer, eu, Marcelo, o Doug. Dá pra comprar também o livro aí pela Amazon, tem a venda no Kindle, só que é só em inglês, né? Esses dois. E dá pra comprar a versão física aí que tá lançada pela Aleph. Eu tô vendo aqui na página da Aleph, ele diz que a tradução é de Fábio Fernandes e tem 528 páginas. O livro sai por volta de R$30, dependendo da onde você vai encontrar, né? Pode ser de R$30 a R$40. Pode achar por 23, que eu achei, se tudo é sorte. Pô, comprou onde? Comprei... Tá aqui pegando na deixa na minha frente, peraí. Foi na FNAC. Na FNAC? Porque a FNAC tem aquele negócio de dar 20% de desconto no lançamento, né? Às vezes dá umas promoções malucas na FNAC, eles dão uns descontinhos bons. Eu tive até na FNAC aí no último final de semana, mas nem cheguei a ver. Se eu tivesse visto por esse preço, eu teria até comprado, mesmo já tendo comprado lá em audiobook. Mas enfim, são várias opções aí. A gente vai ver se arrasta até mais gente aí do Holocast pra gravar com a gente aí na versão mesmo dos comentários. Mas até lá vocês têm um mês aí também pra dar uma lida e conferir com a gente no próximo episódio. Não percam. No próximo episódio. Beleza, então eu vou pegar aqui meu Yuppie aqui e sair cavalgando aí pelo deserto. Até mais, galera. Historinhas de Rafael Bezerra. Deixar minha barba crescer e viver lá na areia. E a trilha sonora do episódio de hoje foram as faixas Dragon Tales 2014 e Walk to the Hell Camp V2 do álbum Light Elves Music da banda Butterfly Tea, usado sob licença Creative Commons, de atribuição, uso não comercial e reprodução pela mesma licença versão 3.0 internacional, retirado do site Jamendo. E se você for ouvir esse audiolivro conosco, não se esqueça de checar a promoção que a Terceira Terra tem para a Audible, onde você pode baixar esse livro, sugerido aqui, ou qualquer dos outros livros que você quiser. São mais de 150 mil títulos disponíveis na Audible. Basta ir em www.terceiraterra.com e checar as show notes deste episódio. Tem 2 banners lá. Um que você consegue um desconto na sua assinatura da Audible pelos primeiros 3 meses, é metade do preço, 50% pelos primeiros 3 meses, ou o seu primeiro mês, seu primeiro livro de graça. Independente de como você decidir ler esse livro e acompanhar a gente, nos vemos mês que vem. Obrigado por ouvir.